Boa noite, professor. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Leonardo. Eu vou começar gravando o vídeo aqui, a parte da introdução do projeto. A minha equipe, meus companheiros aí de trabalho é o Marcelo Magalhães e o Michel Mike. Mas nesse começo aqui eu vou apresentar a parte da arquitetura e logo depois a gente vai entrar no microserviços de pessoas, de estoque com o Michel Mike, e de pessoas com o Marcelo, e eu vou voltar aqui no microserviços de venda. Bom, então começando aqui pela arquitetura do projeto, a gente tem, como o senhor pode ver, 3 microserviços. Eles vão funcionar de forma bem simples. O microserviços de pessoas, ele vai cuidar do cadastro de pessoas e também vai fornecer os dados das pessoas. Então, por exemplo, tipo assim, a gente vai criar a pessoa, a gente vai registrar ela no banco de dados e também a gente vai fornecer a informação desse cliente. Então, esse aqui é um primeiro microserviços, ele funciona de forma bem simples. E esses dados aqui, eles vão ser consumidos pelo estoque e pela venda. Aqui no estoque, a gente vai consumir esse microserviços de pessoa para fazer a entrada de produtos. Então, aqui na entrada de produto, primeiramente a gente vai cadastrar um produto no nosso sistema normal. O cadastro do produto ele é nosso, ele não pertence a um fornecedor. Mas quando a gente dá a entrada desse produto, a gente precisa vincular essa entrada, né, essa compra de produto, essa compra da mercadoria a um fornecedor. Então a gente realiza a comunicação com o microserviços de pessoas. A gente faz a busca do fornecedor e registra a entrada guardando apenas o ID do fornecedor, né? Mas aqui no microserviços de estoque e de vendas, o que a gente faz para conseguir buscar esses dados? A gente utiliza o documento do fornecedor. Então a gente não trabalha com ID, a gente trabalha com documento. No caso de entrada, a gente pode trabalhar tanto com CPF ou CNPJ, porque o documento ele não tem essa classificação, e a gente utiliza através do método GET. Na API REST a gente utiliza o método GET para pegar esses dados do fornecedor aqui. Então, continuando aqui no estoque, a gente tem também, além disso, o Stock Controller, que ele vai fazer o controle de atualização do estoque. Ele também é um serviço bem simples. Ele faz essa atualização do estoque. Quando a entrada acontece, ele não precisa fazer a comunicação com nenhum outro microserviços, né? Essa entrada, a gestão da entrada de estoque é nesse próprio serviço. Então, aqui a gente consegue fazer a entrada do serviço e a gente já chama o service aqui, e esse service já atualiza o estoque. Então, aqui a gente não tem nenhuma comunicação de atualização do estoque na entrada. E também, igual eu falei anteriormente, né, a gente tem um cadastro de produto aqui, que a gente cadastra o produto. Esse serviço de estoque, além dele fazer a atualização do estoque e a entrada, ele também fornece os dados do estoque para a venda. Por quê? Porque a venda precisa de pegar o produto, né? A gente pode ver aqui que a API REST ela vai ter esse GET produtos. Então a venda ela vai consumir os produtos do estoque para realizar a venda, e ela também vai utilizar o método POST para atualizar o estoque. Ou seja, aqui no microserviços de venda, ele é um microserviço bem simples. Ele vai fazer tanta comunicação com o cliente, com pessoas, para conseguir pegar o documento do cliente, já que uma venda vai estar vinculada a um cliente, e ele também vai fazer comunicação com microserviço de estoque, tanto para atualizar o estoque, quanto para pegar o produto. Então aqui a gente vê que ele registra a venda, realiza a venda, registra a venda e já manda a requisição para o estoque, para ele atualizar o estoque. Aqui na entrada ele vai funcionar
a entrada do produto entra positivo e quando a venda acontece, o estoque recebe o valor negativo, ou seja, teve uma saída de 5 quantidade e aqui no estoque, aqui na entrada trabalha com valores positivos. Continuando aqui na arquitetura, vou passar agora pelas ferramentas que foram utilizadas. Então a gente utilizou o Java, o Spring Boot, o banco de dados que foi utilizado foi o PostgreSQL. A gente usou também o Jakarta Persistência para fazer o mapeamento e também para a gente conseguir fazer o CRUD de forma bem simplificada, né, fazer o mapeamento do objeto nossa, agora eu esqueci o nome. Mapeamento objeto relacional, ORM, acho que é isso mesmo. E o Maven também para gerenciar dependências. Entre outras dependências, também teve a Spring Web, a Spring Data JPA, né, com objeto relacional mapeamento, né, não sei como agora me fugiu o nome exato. E esse OpenFag aqui que vai fazer a comunicação entre os microserviços. É uma dependência que a gente coloca e ela funciona de forma bem simples e quando a gente for explicar o código vai ser melhor para entender ela a fundo. E também a gente utilizou o DevTools para fazer o reload automático. Aqui nos pacotes, a gente começa aqui, vou começar explicando a estrutura do projeto. A gente vai ter os models, que são as entidades de domínio e os objetos de negócio. A gente vai ter o pacote repository, que vai realizar as operações CRUD, e também o pacote service, que vai ser onde vai estar as regras de negócio e a coordenação entre o controller e o repository. A gente também vai ter os objetos DTOs, que vão ser os objetos de transferência de dados. A gente vai utilizar para comunicar entre os microserviços sem passar a entidade inteira. A gente vai passar apenas os dados necessários. A gente também tem o pacote clients, que vai ser o componente que vai consumir os serviços externos, ou seja, ele que vai controlar a comunicação com os outros microserviços. A gente também vai ter o pacote de exception, que vai ter as classes de exceção customizada para padronizar o tratamento e resposta de erros. E o controller, que é responsável por receber e enviar requisições e fazer o uso do service para conseguir fazer a persistência ou o retorno dessas informações, tudo de acordo com a responsabilidade de cada service, né? Então essa primeira parte, agora o Marcelo vai passar a parte do microserviços de pessoas e logo depois eu volto para falar do microserviços de venda. Obrigado, até daqui a pouco. Olá, eu sou o Marcelo e vou apresentar um pouco de como funciona o microserviço de pessoas, que foi desenvolvido em Java com o Spring Boot. Então, esse serviço vai ser basicamente responsável pelo cadastro e consulta de clientes. E ele possui uma estrutura dividida em controllers, models, exceptions e repositórios. Então, durante a explicação, vou destacar mais principalmente o uso das anotações do Spring e do JPA, pois são os fundamentais no funcionamento da aplicação. Então, antes de entrar na classe, vou explicar rapidamente como funciona a estrutura. Então, no controllers, vai ser onde vai ficar os endpoints da API. Já o models representa as tabelas do banco de dados. E o repositório será onde vai realizar o acesso ao banco. E as exceptions vai ser para tratar os erros personalizados. E as pessoas application será a iniciação da aplicação. Então, basicamente, essa separação segue uma boa prática de uma estrutura mais limpa, né? Seguindo por explicação do código, vou falar um pouco sobre a Model Cliente. Então, começando pela classe mais importante, que é a cliente, ela vai representar a entidade, onde que será armazenado no banco de dados. Dentro dela aqui tem as principais anotações, seria a entity, que essa anotação informa ao JPA que a classe representa uma tabela do banco de dados. A table, name igual
clientes, que ela vai definir o nome real da tabela do banco. Isso garante uma organização e uma padronização. Já para a notação ID, ela indica que o campo cliente ID vai ser a chave primária. Indo para a próxima anotação, que vai ser a generate value, que está stress, então generate type dentro. Aqui basicamente o banco vai gerar automaticamente o número do ID quando o cliente for criado e vai ser usado principalmente em banco como o MySQL. Já a anotação column ou coluna, basicamente aqui vai ser cada atributo mapeado como coluna possui regras configuradas, como por exemplo, nome no label igual a falso, ou seja, é obrigatório. Documento, Nike igual a true, garantir que ela não existe documentos repetidos. E basicamente essa classe ela define os atributos do cliente, os métodos de acesso, onde entram os getters e setters, os métodos os de cálculo, equals, hashcode e toString, que ajudam em comparação e logs. Então essa classe vai ser essencial para que nós definamos exatamente como o cliente será salvo no banco. Indo para o repositório, agora vai ser basicamente onde vai ser responsável por ter aquela conversa com o banco de dados. E a anotação principal nela vai ser a extensão do JPA Repository, que é aqui onde o Spring Data JPA gera automaticamente toda a estrutura de CRUD, onde vai salvar, deletar, atualizar e buscar. E um método adicional foi a do cliente, findByDocument aí, onde que ela passa um string documento, e esse método vai permitir que o Spring crie uma consulta automática, só com base no nome da função, onde acabar eliminando o SQL manual, deixando o código mais limpo de uma forma produtiva. Já na controller, aqui vai ser a parte mais visível da API, cliente controller. Então as anotações principais delas, mais importantes, seria a hash controller, que vai indicar que classe expõe endpoint, hash, que todos os métodos retornam dados JSON automaticamente. A request mapping a clientes, que vai definir a rota, o prefixo da rota, ou seja, tudo que for acessado nela aqui começará com, por exemplo, /clientes. Anotações auto-rewrite, alguma coisa assim. Injeção automática de dependência, então o Spring vai criar uma instância de cliente service e vai entregar para o controller sem que precisa instanciar manualmente. E o endpoint seria o post, cliente e o create. Já indo para a anotação postmap, que é o create, indica que esses métodos respondem requisições post. Já anotações request body, cliente, o Spring vai conversar com o JSON enviado pelo cliente a um objeto Java automático. Então, basicamente, o método verifica se o cliente é nulo e se tiver ok, chama o service para salvar. Se tudo é ok, retorna 200, que é ok, cliente salva. Não deu errado, retorna o 400, que foi o erro no corpo da requisição. É o get cliente, que vai ser o get map, documento. Esse a gente depois vai receber o documento com parte da URL. Aí indo pro @pair variable, que vai mapear o valor da URL para o parâmetro e o método. E novamente o controle vai pesquisar o cliente, retornar 200 ok, ou 400 no caso não exista. Então essa classe vai ser responsável pela interação entre o cliente externo e o serviço, onde sua classe principal será a pessoas application. Então por fim temos as pessoas application, onde a anotação principal vai ser o Spring Boot Application, que é a anotação mais importante do projeto, né? Que ela combina as anotações das configurações, da Enable autoconfiguração e componentes scan. Então com isso, o Spring Boot vai inicializar automaticamente a aplicação, ele vai configurar os serviços e busca todas as classes com anotações. Então, em resumo, esse microserviço vai mostrar as seguintes coisas: como modelar uma identidade com JPA, como expor endpoints com hash com Spring Boot, como usar repositórios para acessar o banco e como padronizar a resposta de erro, né? E todas essas anotações que foi mencionada durante o vídeo, elas desempenham um papel fundamental no comportamento da aplicação, facilitando a configuração, mapeando e o controle dos endpoints. Bom dia, sou o Michel, vou estar apresentando aqui a parte do nosso microserviço de estoque, né? Tá passando uma visão geral aqui de cada classe aqui que a gente tem no nosso projeto. Né? Começando aqui pelos clients, né? Pessoas clients.
Essa classe aqui, o que ela faz, né? Ela vai fazer basicamente aqui a conexão entre o microserviço de estoque e o microserviço de pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vai quando a gente vai processar alguma entrada de mercadoria, né? A gente precisa validar se aquele fornecedor ali, ele existe no sistema. Então, ao invés da gente estar usando ali, acessando o banco de dados, que é o banco de dados ali direto daquele serviço, a gente usa esse client aqui, né? Para estar fazendo um request no HTTP e buscar os dados daquele fornecedor, né? Então aqui ele usa um find client, né, para a gente estar comunicando, né, com o microserviço externo, que no caso seria o pessoas, e o get mapping aqui para estar mapeando a requisição, né? O entrada controller, aqui partindo agora, né, para os controllers, né? Esse aqui ele vai ser o responsável, né, pela operação de entrada, né, das mercadorias ali do nosso sistema. Então, quando a gente faz uma compra, a gente envia os dados para essa API aqui e ela vai estar fazendo todo esse trabalho aí, né? Então, ela vai estar validando o fornecedor, ela vai estar atualizando os preços, ela vai estar adicionando os produtos no estoque, né, adicionando o estoque. Então, é aqui que a gente vai estar fazendo a entrada da parte das compras do nosso sistema, né? Então a gente tem aqui a anotação aqui REST Controller, né, que vai estar marcando essa classe aqui como um controlador REST, né, vai estar retornando um JSON. Aqui o Request Mapping, né, que vai estar definindo aqui a parte da entrada, né, do nosso endpoint aqui, né. A anotação Auto-Wired, né, que é quem vai estar injetando a instância do entrada service. Post Mapping aqui, né, para mapear também as requisições ali no caso do que seria post, né, para entrada e salvar, né. Basicamente é isso. E aqui também ele está fazendo a conversão, né, do JSON para um objeto de entrada, né. O Stock Controller, isso mesmo, tá certo. O Stock Controller aqui, né, ele vai estar colocando a API ali para fazer a atualização do estoque, né. Então ele vai ser usado ali pelo microserviço de vendas, né, que no caso é o Leonardo que vai estar explicando para a gente. Então sempre que é finalizado alguma venda, o sistema de venda lá ele vai chamar essa API aqui e ele vai reduzir no estoque, né, dos produtos vendidos, né. Então quando a gente passar um valor positivo, ele vai estar adicionando um valor no estoque, né, vai estar adicionando produto no estoque. E o valor negativo está reduzindo o estoque, né. Mesma coisa aqui as anotações, né? Questão de mapeamento de requisição, questão de estar marcando a classe como um controlador REST, né? Produto controller, né? Essa classe aqui é a parte de entrada também de tudo que é relacionado a produto, né, via HTTP ali, né. Então aqui a gente faz a questão de cadastro de novos produtos, a gente faz a busca dos produtos, né, que nesse caso aqui seria pelo código de barras, né. Então basicamente é isso. Aqui quando a gente cadastra um novo produto, ele vai vir zerado, né, e só depois disso, quando a gente adicionar algum valor ali positivo, ele vai estar considerando ali como se tivesse algum produto no estoque, vamos dizer assim, ele vai retornar isso. Os DTOs aqui, né, agora, né? A gente vai começar pelo atualizar estoque, né? Esse daqui ele é usado para fazer a comunicação dos microserviços também, né? Então, quando a gente precisa diminuir algum estoque depois de uma venda, ele vai mandar a lista desse DTO aqui para o nosso microserviço. Então ele vai ter basicamente só o essencial, né? Que no caso seria o produto e a quantidade de produtos, né? Que aí, no caso seria que a quantidade não seria a quantidade de produtos no estoque, seria a quantidade de produtos para fazer a atualização, para fazer a atualização de produtos, né? Que no caso aqui é até usado como int, né? Fornecedor DTO. Então ele é usado para aquele momento que a gente vai processar alguma entrada de mercadoria, né, que a gente precisa validar, né, se aquele fornecedor ele existe, né? Então a gente faz a chamada ali para o microserviço de pessoas e ele vai retornar esses dados aqui, né, que são dados básicos também ali do fornecedor, né?
Que no caso aqui a gente passa ID, nome e documento nesse construtor aqui. E aqui só coisas básicas também, né? Algumas validações. Exceptions o Leonardo vai estar mostrando mais de perto aí, né? Vai estar apresentando essa parte aí também. Voltando aqui. Na parte dos módulos, né? Aqui é o módulo entrada aqui, basicamente é um modelo aqui que vai estar guardando todos os itens aqui da entrada na parte do estoque, né? Então ela vai estar guardando todas essas informações aqui, né? Como, ó, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Como é o ID, né? O fornecedor, o valor total da entrada, a data de entrada, itens. Então ela vai estar guardando toda essa parte da entrada do estoque em si, né? Aqui a parte do item, modelo item, né? É o modelo para a entrada do item em si, né? Então é aquele esquema, né? Se a gente tem, vamos supor que a gente fez uma compra de, sei lá, 10 sacos de arroz e 5 sacos de feijão. Então ele tem que diferenciar a questão de ser arroz e a questão de ser feijão também, né? Então no caso aqui a gente tem 2 entradas de itens, né? Então esse modelo aqui ele faz essa diferenciação. A parte do estoque, o modelo de estoque, né? Então a parte do estoque ele vai guardar o quê? Ele vai guardar a parte de, vamos supor que a gente tem, tipo assim, cada produto ele vai ter um registro no estoque, né? Então toda vez que é feita uma compra, ele aumenta a quantidade, né? Ele reduz a quantidade, na verdade. Então toda vez que a gente diminui, ele é porque aconteceu uma venda, né? Então a gente fez uma compra para repor estoque, positivo. A gente fez uma venda, negativo. Então ele vai estar armazenando todos esses valores aqui, né? Como o ID do estoque, o produto, quantidade no estoque e entre outros. Que no caso a gente não colocou, né? Aqui o modelo produto, né? Aqui a gente vai estar guardando todas as informações dos produtos nesse caso aqui, né? No caso código de barra, produto ID, nome produto, alíquota SMS, custo médio de unidade, unitário, né? Então, sempre que o custo de um produto ele vai mudar, esse modelo aqui ele já vai fazer esse recálculo, né, automático ali e já vai passar para o valor integral, né? Aqui no repositories, né, que no caso aqui ela é a interface, né, a interface da entrada do item. Aqui é a interface da entrada do repository. Aqui são as interfaces, né, basicamente. Voltando aqui também. Aqui no entrada service, né? Entrada service, basicamente, esse daqui, né? A gente tem aquele fluxo, né? de entrada, de estoque, service e produto também, né? Aqui na parte de entrada é o entrada service aqui, quem vai estar fazendo todo aquele fluxo, né? De verificar a parte do fornecedor, né? Aqui no vale do fornecedor, né? A parte de estar fazendo o processamento de cada produto ali, né, na entrada. É a parte também de fazer a parte de atualização dos preços, né? Porque ele vai estar puxando um preço do valor que entrou, vai estar adicionando ali as alíquotas, ICMS, adicionando todos os valores ali para dar o valor final, né? O Stock Service, ele é a classe ali que vai estar gerenciando, né, as quantidades dos produtos, né? Ela vai estar recebendo a questão das atualizações lá, né, das entradas, quando a gente compra, né, algum produto, das saídas, quando a gente vende. E é ela quem vai estar fazendo aquele esquema cadê aqui? Atualizar estoque, ó. Então ela vai estar fazendo a redução do estoque quando for feita uma venda e adição, né, o incremento ali do estoque quando for feito uma compra. E aqui na parte do produto, né, que é a parte que vai estar fazendo aquela validação ali de quando o usuário fizer aquelas cagadinhas ali, vamos dizer assim, né. Então é ela que vai estar fazendo a validação ali de quando você fizer uma busca de um produto ali por algum código, se ele realmente existe, né, se ele realmente tem no sistema. É uma camada intermediária ali que vai estar fazendo com que a verificação ali, né, de que se o que o usuário pediu, se realmente tem no sistema. Então, basicamente, vamos supor que o produto ali é a busca por ID. Então, se você for fazer uma busca por ID,
ele tem que fazer a validação se aquele ID existe, né? Se o produto existe, né? Então ele faz a busca por produto, coloca o produto. Produto null, ele vai retornar o produto, né? Diferente de null. Se não, ele vai dar um erro. Aí aqui ele faz as validações, né? Aí busca por código de barra também, ele vai estar retornando a parte do código. Atualizar preço de venda, basicamente é isso. E aqui, nosso Stock Application, né, que é a nossa main, que é a classe principal, né? Então é aqui que vai estar chamando, que vai estar rodando tudo, né? Então aqui a gente tem esse enable Fang Clients também, né, para fazer para estar fazendo a comunicação entre os microserviços. E o Spring, a notação ali, a notação do Spring Boot para estar fazendo a configuração dele, e aqui a chamada dele. Então é isso. Boa noite, Fernando. Voltando aqui, Leonardo, né? Vou apresentar o microserviços de vendas. Vou começar aqui pela entidade vendas. Então a gente tem aqui na nossa classe venda o mapeamento JPA. Começando aqui pelo nome da tabela, foi definido como vendas. A gente tem uma coluna ID. A gente fez as anotações para gerenciar esse ID, definindo ela como chave primária e fazendo as anotações para gerenciar o incremento dela. Também temos uma coluna que vai armazenar o documento do cliente, uma coluna para armazenar o valor total da venda e uma coluna para guardar a data da venda. A gente também tem a lista de produtos que vai compor essa venda. A gente tem aqui algumas anotações. A gente tem a anotação de um para muitos. A gente também mapeia essa classe, a gente define quem que vai ser o controlador desse relacionamento. A gente replica as operações da entidade principal para as dependentes, no caso para vender itens. E também a gente faz essa operação aqui para remover do banco de dados registros que foram tirados da lista da entidade principal. Ou seja, se a gente remover a venda do banco de dados, as vendas itens também vão ser removidas. E no demais dessa classe a gente vai ter o construtor vazio, o construtor cheio, um método para calcular o valor total, preço de venda vezes a quantidade. Então a gente vai chegar no valor total, que é o valor total aqui em cima. E a gente também tem os métodos getters, setters, equals e equals, e também tem o método toString aqui. Aqui na venda item, a gente também vai ter o construtor, os getters, setters, toString, equals e o hashcode também. E essa classe venda item, ela também é uma entidade JPA. A tabela o nome é venda itens. Também vamos ter um gerenciamento de ID. Vamos armazenar em uma coluna o código de barra dos itens, dos produtos. Vamos fazer aqui o relacionamento com a venda, né, utilizando a chave estrangeira venda item. Então a gente faz o apontamento aqui para a tabela de vendas, a quantidade do produto, a gente passa o código de barra, passa a quantidade e o preço de venda. Agora aqui eu vou explicar os repositórios de forma bem simples também. A gente tem uma interface que estende de JPA Repository. A gente fez a importação aqui do pacote. E a gente passa aqui a entidade que a gente vai querer utilizar o JPA Repository e a chave primária que vai ser um número inteiro. E aqui no Venda Repository também é a mesma coisa. A gente também tem, vou até ocultar aqui para ficar mais fácil de memorizar o que já foi passado.
também tem os DTOs. Esses DTOs vão ser os objetos de comunicação entre os microserviços. Aqui no caso, esse é uma classe que vai ser mapeada para fazer a comunicação com o serviço de estoque. Então a gente tem aqui um produto DTO com código de barra, nome do produto e o preço de venda. A gente também vai fazer a comunicação com o serviço de pessoa e a gente vai utilizar esses DTOs para fazer a transferência desses dados. A gente tem o ID do cliente, o nome e o seu documento. E aqui a gente tem o mapeamento do objeto para fazer a atualização do estoque. Então, quando uma venda ocorre, a gente vai passar o produto DTO também e a quantidade. E a gente vai utilizar lá no serviço, que eu vou explicar daqui a pouco, esse método para a gente fazer a atualização enviando esses dados para o serviço de estoque. E aqui também a gente tem o Venda Service, que é a classe responsável para fazer pelas regras de negócio. Então a gente tem aqui a anotação @service, a gente está injetando aqui as dependências de pessoa, que a gente vai utilizar a pessoa client e também produtos client. Eu vou até ter que explicar elas antes, porque como vai utilizar aqui nessa classe, eu vou ter que voltar nelas. Aqui no pessoas clients, a gente utiliza essa anotação Feng client e a gente define, né, coloca aqui o nome do microserviços que a gente vai fazer essa requisição, a gente passa o URL e passa o método que a gente vai utilizar para a gente conseguir buscar aqui o cliente, passando o documento, né, a string documento, logo aqui na frente da URL, por isso que a gente está usando o pet variable. E também aqui a gente tem a comunicação com microserviços de estoque. A gente também usa essa anotação Feng client. As duas classes, né, tanto pessoas como produtos, são uma interface. E a gente passa aqui a URL de onde está o microserviços de estoque. A gente utiliza aqui o método get, passando, incrementando aqui nessa URL produtos e passando o código de barra aqui também, porque a gente vai utilizar o pet variable, passando aqui como parâmetro a string e código de barra. E o retorno desse produto, né, desse método get, vai ser esse produto DTO, e aqui também a gente está fazendo o post do produto DTO. A gente tem, igual eu falei para você, uma lista de atualizar estoque, que é onde vai ter o produto e as quantidades, e aqui uma lista do tipo venda itens. A gente faz o post, utiliza o método post, nesse endpoint, estoque, produtos, atualizar, quantidade. E aí, quando a gente realiza uma venda, a gente vai chamar esse endpoint para fazer a atualização do estoque. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Vou voltar aqui agora para o vendas, já que foi explicado os clients. E também a gente tem aqui o venda repository, que vai ser a nossa camada de persistência. Tem uma anotação aqui transaccional. Essa anotação, ela garante que a operação seja realizada. Caso ela não seja realizada por completo, ela vai dar um rollback e não vai deixar que o que foi processado na metade do caminho se conclua. Então, aqui na hora de realizar a venda, a gente vai passar um objeto do tipo venda. A gente vai ter uma lista, né, de produtos para atualizar o estoque. E essa lista a gente vai usar aqui embaixo, mais abaixo, tá vendo? Então, por isso que foi necessário instanciar aqui em cima. Aqui a gente vai acessar no objeto da venda o cliente que a gente passou como parâmetro. E os serviços de pessoa, no qual que a gente fez a comunicação com o serviço de pessoa, a gente vai utilizar aquele método de buscar cliente com base nesse cliente do documento que foi passado no objeto venda. A gente vai guardar esse cliente, vai verificar se o cliente for nulo, ou seja,
Se ele não existir no serviço de pessoas, a gente vai mandar esse runtime exception repassando essa mensagem. Caso contrário, a gente vai setar o documento do cliente, definindo na venda, né, realmente definindo, e vai fazer um método aqui, uma funçãozinha, né, para cada item que foi passado na venda. A gente vai buscar no serviço de produto o produto, e se o produto não for encontrado, a gente vai lançar essa mensagem de o produto não existe no serviço de estoque. O item, a gente vai setar o código de barra com o produto, código de barra que a gente voltou do serviço de produto, vai setar o preço de venda também, e a lista de atualizar estoque vai adicionar o produto e a quantidade da venda. Igual aqui, como a gente está tratando da venda, na nossa arquitetura, a venda ela envia valor negativo. E para cada item, a gente vai vincular os itens a uma venda, vai setar o valor total, vai salvar a venda usando o Venda Repository e vai enviar utilizando o cliente produtos client, utilizando o método de atualizar quantidade, a lista de produtos que a gente definiu aqui em cima e que a gente fez o controle dela, adicionando cada produto que faz parte da lista da venda, né? E a gente vai retornar a venda salva. Agora aqui vou passar pelo Venda Controller e só tem um método bem simples, que é o método de realizar a venda, pedindo, vamos passar no corpo da requisição uma venda, vamos verificar se a venda é nula, vamos realizar a venda caso a venda não seja nula e vamos voltar uma resposta como ok, venda salva, senão a gente vai voltar uma bad request. Aqui também, como complemento da aplicação, a gente também fez uma exceção personalizada, foi aquelas mesmo que o professor passou nas aulas. Então essa primeira classe de exceção, Exception Response, é uma classe modelo de resposta de erro usado pelo sistema quando ocorre alguma exceção. Ela serve para padronizar as respostas de erro e enviar para o cliente. Ela contém a data e a hora que o erro acontece, a mensagem resumida e o detalhe, por exemplo, mostrando a URL ou alguma descrição técnica. A gente tem aqui a classe de Unauthorized Service Exception, é uma exceção personalizada que representa erros de acesso não autorizado. E também a gente tem aqui a classe Unsupported Service Exception, que é uma exceção personalizada usada quando o cliente faz uma requisição que o sistema não suporta ou não consegue processar. Agora eu vou começar, agora que todos os componentes, as classes do serviço foram explicadas, eu vou fechar todas aqui e vou executar os 3 microserviços para fazer os testes. Também subiu. Eu já deixei aqui para ficar mais rápido todos os endpoints e os testes gravados. Então primeiro eu vou cadastrar os clientes. Primeiro, cadastrado, sucesso. Segundo, sucesso também cadastrado. Terceiro, também cadastrado, uma empresa agora. E o quarto cliente também. Vou tentar aqui de novo cadastrar esse mesmo cliente para você ver que vai dar certo. Deu erro, né? Porque já existe, né? Já existe um cadastro. Agora eu vou buscar aqui por documento. Vou buscar a empresa. Eu já citei aqui. Aqui mostra empresas de produto Helper Limitada. Vou cadastrar os produtos. Então, o primeiro produto aqui sendo cadastrado. Segundo produto cadastrado com sucesso. Terceiro produto cadastrado com sucesso. Quarto produto cadastrado com sucesso. Quinto produto cadastrado com sucesso. Agora eu vou pegar esse terceiro produto aqui e vou utilizar ele aqui no método de buscar produto. Então a gente pode ver aqui que o método de buscar produto também funcionou.
Agora que eu tenho a classe ou teste de entrada de produto, eu já utilizei o CNPJ do fornecedor e passei o código de barra dos produtos que eu acabei de cadastrar. Então eu vou realizar a entrada desses produtos. Pronto, realizei a entrada dos produtos, tudo certo. A gente já consegue fazer a venda. Eu vou realizar a primeira venda. Primeira venda eu vou utilizar também o cadastrar cliente. A gente pode ver que é o mesmo documento. E os produtos também que eu acabei de dar entrada. Aqui na direita o professor pode ver que tem esse erro de loop aqui. E esse erro de loop ele já foi arrumado aqui com a anotação Jackson. Eu vou abrir aqui o módulo de novo. Então aqui em vendas a gente pode ver a anotação JSON do pacote Jackson, né? E aqui também a gente vê que tem essa anotação aqui também que vai evitar esse loop agora nesse teste. Então eu vou realizar a primeira venda. A gente já pode ver que foi organizado, que a venda foi realizada com sucesso. Vou realizar a segunda venda também foi realizada com sucesso. E a terceira venda também realizada com sucesso. Então é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado da nossa apresentação. A gente vai fazer os envios de todos os testes também para o senhor fazer. Obrigado, até a próxima.